canal 616. Ei, mas e aí? O que a gente tem de externa esse mês? Ah tá, foi bom até você falar sobre o mês das mulheres, que nesse mês a gente tem a Rosa do Ponte HQ, que é uma comic shop lá do Rio de Janeiro. Por sinal, quem fez a matéria foi o João. João? Atenção! Universo Marvel 616 informa que as cenas a seguir não são recomendadas para pessoas sensíveis ou que sofram de problemas cardíacos. Bom pessoal, brincadeiras à parte, estou aparecendo pela primeira vez no canal 616, em pessoa, né, não só com a minha voz, e vou hoje vou aqui numa loja chamada Ponte HQ, na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, conversar com a dona da loja, chamada Rosa, mais conhecida como Zizi, e a gente vai conversar sobre algumas questões do mundo dos quadrinhos, do ponto de vista de quem está do outro lado do balcão, quer dizer, do lado de quem vende as revistas pra gente e que trabalha, obviamente, num lugar especializado com relação a isso. Oi, eu tô aqui na Ponte HQ com a Zizi, né, com a Rosa, que é uma das donas, né, da loja, né, e a gente vai conversar um pouco sobre quadrinhos, claro, né, uma loja de quadrinhos, e um pouquinho sobre essa relação dos quadrinhos, da loja, distribuição, editoras, mais ou menos esse papo desse universo que a gente conhece um pouco menos apenas como leitores. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria conversar com a Rosa, um pouquinho sobre a experiência dela com quadrinhos fora da loja. Quer dizer, eu queria saber primeiro agradecer você ter aceitado fazer essa entrevista, mas eu queria saber quando é que você começou a ler quadrinhos, como e quando? Eu comecei a ler quadrinhos muito pequena, muito nova, eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, eu morava no interior e a única coisa que chegava para mim era o Turma da Mônica. De Patinhas também chegava alguma coisa, e aí eu lia muito as revistas em quadrinhos. Eu tive uma fase sem ler, faculdade, as coisas, e depois, quando eu comecei a namorar o meu marido, ele me reintroduziu nesse universo do quadrinho, daquele colecionador, e aí eu comecei a ler tudo, Marvel, Vertigo, que foi uma coisa totalmente nova, eu comecei a ler tudo com mais de 30 anos, não conhecia, e assim, achei bastante interessante, e com isso eu comprei a ideia de ter a loja, que foi uma ideia dele. A gente já tem a loja de Ipanema há 17 anos, que foi uma loja que surgiu até devido à dificuldade do colecionador de completar suas coleções, né? Antigamente era difícil para ter completado, tinha aquela coisa de muita distância, de chegar e tal. E aí, para suprir uma necessidade dele, ele foi para suprir a necessidade do restante do pessoal que foi ter uma loja de quadrinhos. Você sentiu algum tipo de, não diria preconceito, porque eu acho difícil ter preconceito mesmo com isso, mas uma dificuldade de se relacionar com o pessoal que lia? Eu senti susto, o pessoal se assustava, de ver que tinha uma mulher que lia, que colecionava. Teve até um caso muito engraçado em Ipanema, quando eu comecei a trabalhar com isso, que chegou um cliente, no momento que ele chegou na loja, ele estava uns 3 meses fora, só estava eu. Ele ficou olhando para um lado, olhando para o outro, olhou assim, tipo, será que eu estou na loja certa? Ele, desculpa, e tal. Agora, em termos de leitura, os meninos estranhavam muito. Não é que mulher leia menos quadrinhos, mulher gosta. Principalmente a gente tem uma geração agora que gosta muito. A mulher, ela coleciona menos. Ela lê, ou ela lê do namorado, ou ela lê aquela própria compra, mas ela coleciona menos. Começou a chegar aqui, assim, qual foi, você falou que você comprou a ideia, né, com seu marido, então qual é a história da loja, como é que ela começou? Bom, a loja começou, como eu já tinha falado, da necessidade, para suprir uma necessidade. Por exemplo, você queria uma revista importada, você não tinha internet, você não tinha nada disso, você tinha que fazer uma encomenda, aquilo vinha de navio, demorava 6 meses, um ano, tudo bem que a diferença ainda era menor do que se você esperasse para sair pelo abril. Justamente 4 anos, né? Pois é, mas aí você tinha que juntar um grupo de amigos para todo mundo para comprar e aí para separar e tal. Enfim, existia uma necessidade no mercado. Você queria completar uma coleção, você tinha que ir para São Paulo, pesquisar em sebo, ir cavucar, e nem sempre a revista estava boa. Então, dentro dessa necessidade que ele sentia de colecionador, ele falou assim, por que não fazer uma loja no Rio?
E aí coincidiu com a época que a Devir estava começando a vir para o Brasil importando revista. E aí ele veio e a gente abriu a loja de Ipanema, né, para suprir o colecionador de revista importada, o colecionador de RPG, que também na época estava começando, né, muito próximas, e aquele colecionador das revistas antigas que ele não precisava mais ir a São Paulo para comprar revista. Então a ideia inicial da loja era trabalhar, e assim, a ideia master, que é trabalhar para o colecionador, a gente mantém até hoje. A gente mudou algumas coisas, mudou alguma coisa do perfil de acordo com a necessidade do cliente, mas a linha mestra, que é trabalhar para o colecionador, é ter as coleções completas, as novidades em excelente estado, que a gente sabe que muitas vezes você não consegue achar uma revista, mesmo ela nova, a revista que saiu e você não consegue achar ela, num estado legal para a coleção, né? Então a gente trabalha nessa linha de colecionador. E aí, o que aconteceu? Todo mundo pedia, pô, por que você só tem uma loja de Ipanema? Tem que ter uma loja mais perto, tem que ter uma loja mais perto. E aí a gente resolveu optar pela Tijuca, que fica no meio termo e atende bem o pessoal, que assim, foi quase que meio que uma pesquisa, né? A Tijuca foi eleita. Até pela própria. Hoje em dia tem um trabalho de abra uma loja em Niterói, mas a gente ainda não conseguiu. Qual é o perfil do cliente que vem numa comic shop como essa, né? E qual é a relação que vocês têm assim com o cliente regular, assim, né? Aquele cara que vem sempre, aquela pessoa que vem sempre aqui. Bom, o cliente que vem geralmente é colecionador, porque ele quer, ele sabe que aqui ele vai achar a revista pré-selecionada, ela vai estar ensacada, vai estar organizada. Então, normalmente, assim, a gente tem um ou outro cliente eventual, ele não é colecionador, ou ele não ele tropeçou na loja, mas ele acaba virando colecionador, ele acaba fidelizando, porque a gente trabalha muito nessa coisa de fidelizar o cliente, né? Então a gente tem também aqueles colecionadores que não compram com a gente, geralmente compram em banca, mas que ele tem a tranquilidade de saber que se ele perder o número, ele vai vir aqui e ele vai achar. Legal. Até porque eu tenho alguns que até eu brinco, você está me traindo, não, sabe o que é, que fica longe, eu passo na banca, eu não consigo resistir. Muitas vezes eu faço isso. Eu sei disso, por isso que eu falei isso. Mas então o que acontece? Mas quando tem uma edição especial, ele já sabe que vai encontrar aqui, quando ele perde uma revista. Os clientes mais regulares, a gente tem alguns, inclusive, que trabalham embarcado, ou que está viajando, então a gente tem a lista de reserva. A gente sabe o que ele coleciona, então já separa pra ele. A gente separa para ele. Acho legal que isso que você está falando já era uma coisa que eu ia te perguntar, que é um pouco a diferença entre uma loja como essa e uma banca de jornal. É bem diferente, né? Assim, a gente estava até conversando sobre até por isso, questão né? do espaço. Assim, a gente aqui trabalha com um produto específico, revista em quadrinho e mangá. A banca trabalha com revista de fofoca, com jornal, com palavra cruzada, quer dizer, é uma quantidade de títulos absurda. Bala, a gente compra bala. É uma quantidade de títulos absurda. Ele não tem nem como, nem se ele quisesse, ele tem como ter esse tratamento. E uma coisa que eu não sabia descobrir há pouco tempo, porque às vezes o pessoal fala assim, pô, mas a gente vai na banca, a revista recolheu, a gente não acha mais. Realmente não vai achar, eu não sabia, eu sinceramente descobri isso há pouco tempo. O jornaleiro não pode ficar com o número atrasado. A editora recolhe. Ele por questões de lei, mesmo que se ele quiser, eu não sabia disso. Também não sabia. Eu não sabia disso, eu acho até que uma coisa que às vezes o pessoal fala, pô, o jornaleiro não quis guardar a revista pra mim. Ele não pode. A diferença é básica, né? Se você está numa loja de quadrinho, que também é uma diferença para uma grande livraria. Você vai estar na livraria, não é que você não vai encontrar, mas dificilmente você vai ter um funcionário que vai poder te orientar com relação àquela coleção. Até porque o cara tem que ver livro e tem que ver revista. Então a revista para ele é só um livro com desenho. Então você acha que a tendência é as revistas em quadrinho se concentrarem cada vez mais nesse tipo de loja? É o que eu gostaria. É o que eu gostaria, inclusive, que as editoras vissem isso na gente. A gente não é do tamanho de uma grande comic shop, vamos colocar assim, uma grande livraria. Só que a gente, por não ser do tamanho de uma grande livraria, a gente às vezes tem dificuldade de conseguir os produtos que são específicos nossos, principalmente os capa dura. Ainda não acabou. A entrevista do João com a Rosa do Ponte HQ continua. Confiram no próximo bloco. Ou não.